Bom dia, boa tarde ou boa noite. Saudações, meus caros. Bom, dando continuidade à nossa caminhada pela, pelas teorias racionalistas e empiristas para concluirmos esse capítulo, veremos na aula de hoje o penúltimo pensador, que é George Berkeley, e na próxima aula veremos o pensador David Hume. Tranquilo? Bom, dentro da corrente empirista, vocês já viram, já tiveram acesso ao pensamento de John Locke, que é considerado, sem sombra de dúvida, o pensador empirista mais importante. O pensador empirista que promoveu as principais e mais relevantes observações sobre a importância da experiência na construção do conhecimento. Hoje nós vamos tratar de Berkeley. E Berkeley trabalha num âmbito, ou seja, num espaço de abstração muito, mas muito grande. Então eu vou caminhar bem devagar, a aula é curta, mas eu vou com muita cautela, explicando de forma muito lenta, para que vocês compreendam. E caso surja alguma dúvida, deixa anotado no caderno, porque a gente vai fazer uma aula online, uma live, para exclusivamente tirarmos as dúvidas. Fechado? Então, eu vou fechar aqui a webcam e vou para o slide para que a gente possa avançar sobre o pensamento de Berkeley. Bom, George Berkeley. Quando a gente pensa em George Berkeley, é preciso que a gente tenha alguns pontos para a gente se referenciar. Primeiro, Berkeley é extremamente influenciado pela leitura da filosofia platônica, pelo platonismo, mas ele também dialoga muito de perto, muito próximo, com a ideia da religiosidade, com a presença da religiosidade. Mas também, como ele estava inserido num contexto de transformação, ele está ali no final do século XVII, início do século XVIII, ele também está inserido num contexto de transformações muito impactantes na forma como as verdades são construídas. Então ele lê também Isaac Newton, ele lê também e principalmente John Locke, que é um empirista. Bom, apesar de toda essa formação filosófica, ele não abriu mão de sua formação religiosa. Tanto que ele é irlandês, a Irlanda estava de certa forma vinculada à igreja anglicana e o Berkeley acabou se tornando bispo da igreja anglicana. E vocês vão perceber que muito da percepção filosófica dele, muito de suas teorias filosóficas, dialogam muito profundamente com a ideia de Deus. Inclusive há, por exemplo, quando ele vai estar discutindo lá na frente, eu vou explicar melhor, a ideia de percepção. Essa ideia de percepção precisa necessariamente da figura de Deus para se sustentar. Tranquilo? Vamos para o slide? Fechar aqui. Bom, sua obra mais relevante, a mais importante, que ele acaba, de certa forma, tratando de suas ideias empiristas de forma mais significativa, é o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. O que é que ele discute nesse Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano? Bom, ele vai defender que as ideias gerais não existem, ou seja, as palavras e os termos que expressam significados gerais são apenas nomes que damos às coisas, mas não existem de fato. Bom, o que é que isso quer dizer? Como assim? Eu dou nome às coisas, mas as coisas não existem. Berkeley está falando de conceito.
E ele está dizendo que o fato de nós darmos nome para algo não necessariamente faz com que aquilo que recebeu o nome exista. Você deve estar dizendo, caramba, o cara é louco. Por isso que eu disse lá na frente. Calma, a gente vai precisar abrir a mente para entender as abstrações que Berkeley está propondo. Então vamos lá. Vou usar exemplos cotidianos como eu faço para facilitar essa compreensão. Pensem num pão. Um pão, qualquer pão. Pensar num pão de sal. O nome pão não é a coisa em si, pão. Pão é um consenso, é um nome que a gente deu e que as pessoas, por exemplo, que falam a nossa língua, identificam naquele objeto, pão, o que a gente concordou que se chamaria pão. Então, se eu digo para vocês, pensem num pão, vocês tranquilamente serão capazes de pensar no objeto pão. Por quê? Porque foram apresentados aquele objeto em algum momento de suas vidas com o nome de pão. Mas, para Berkeley, a ideia não significa nada nesse contexto. Não existe a matéria pão, existe um nome que a gente deu. Se a gente retira esse nome, ele automaticamente não faz sentido. Então percebam que se a gente migrar ou passear por diversos outros espaços, o nome para esse mesmo objeto será outro. E ainda assim ele vai existir dentro daquele contexto da língua em que ele está sendo usado para identificar, em que ela está sendo usada para identificar um determinado objeto. Eu sei que deve estar dando um nó na sua cabeça, mas vamos passo a passo que vocês vão conseguir entender todo o contexto. Eu vou avançar para o próximo tópico, porque como uma casa, eu vou precisar colocando os tijolos um por um para que vocês entendam o contexto como um todo. Bom, Berkeley é um idealista. O que é um idealista? E aí a gente precisa desses conceitos para que a gente seja capaz de entendê-los de forma mais simples. Um idealista é alguém que coloca as ideias num patamar mais elevado do que a matéria. Ou seja, para um idealista, as ideias são mais importantes que a matéria na construção do conhecimento. Para os materialistas, que defendem uma concepção, ou seja, um ponto de vista contrário ao idealismo, a matéria é mais importante que as ideias na construção do conhecimento. Então, por aqui a gente já percebe que Berkeley defende a importância das ideias muito maior, muito mais presente do que a matéria. E ele é chamado de idealista radical. O que ele propõe como pensamento é um idealismo radical. E para que esse idealismo de Berkeley seja considerado radical, é só remeter ao fato de que no pensamento dele não se pode separar coisas e ideias, não se pode distingui-las. Para ele são as mesmas coisas. As coisas e as ideias representam a mesma instância, a mesma entidade, a mesma força. Logo, para ele, as coisas existem apenas nas ideias. Por que isso existe apenas nas ideias? Porque, ao negar a existência à matéria, Berkeley afirmava que tudo é pela ideia que temos, e essa ideia é a percepção da coisa. Então, vamos explicar isso de forma mais simples. Para Berkeley, as coisas existem aqui. Elas são ideias que nós construímos, que nós acessamos, que nós desenvolvemos na medida em que mantemos contato com o mundo. E aí vocês devem estar dizendo, mas como se dá esse contato?
Esse contato se dá através da forma como a gente percebe o mundo. E lembrem-se, olha as pontes sendo construídas, lembrem-se, Berkeley é um pensador empirista. Sendo um pensador empirista, para os empiristas, qual é a forma que nós percebemos o mundo? Através dos sentidos. E é exatamente através desses sentidos que nós percebemos esse mundo e essa percepção se dá para nós, para a nossa capacidade de pensar através das ideias. Por isso, para Berkeley, as coisas e as ideias representam a mesma coisa. Tranquilo para você? A sua ideia de pão e o pão que está agora, sei lá, no armário da sua casa, para Berkeley são a mesma coisa. Para Berkeley, tanto a ideia de pão quanto o próprio pão representam a mesma coisa. Tá vendo que eu disse que ia ficar mais tranquilo, que ia ficar mais claro? Vamos adiante? Bom, Berkeley tem uma frase em sua obra que é ser percebido. Olha que coisa interessante. Ser é ser percebido. Bom, se para ele, como não existe matéria, todas as qualidades são subjetivas e eventos subjetivos não dizem nada sobre a verdadeira realidade das coisas. Por que não dizem nada? Bom, os sentidos percebem apenas as qualidades subjetivas, ou seja, as qualidades que importam para quem está percebendo essas coisas. Assim, enquanto uma árvore é percebida, ela existe. No momento em que saímos de perto dela ou fechamos os olhos, ela não existirá mais. Vamos agora a uma explicação de tudo isso, porque, como eu disse antes, o fato de serem conceitos, de serem aspectos muito abstratos, muito distantes da nossa realidade prática, às vezes dá um pequeno nó. Mas a gente está aqui exatamente para desfazer esses nós. Bom, vamos pensar o seguinte: ser é ser percebido, é perceber e ser percebido. Imagina o seguinte: quando você, vou usar mais uma vez um exemplo cotidiano, e quando você está, vamos dizer, saindo todo santo dia a pé da sua casa até a escola, você transita por um determinado caminho, você segue um determinado rumo e você chega à sua escola num determinado horário, com pequenas variações de um dia para o outro. Você está habituado a passar por ali, a ver a paisagem que está ali, a encontrar, deixa eu fechar essa porta aqui, a encontrar algumas pessoas que estão habituadas também a transitar por ali. Vamos supor que você vá a um outro lugar qualquer, vamos imaginar, sei lá, uma palestra, na UNEB, por exemplo. E você lá conheça uma pessoa qualquer. Vocês sentam, conversam, percebem que tem pontos de vista muito interessantes e muito próximos uma da outra e acabam construindo laços de uma amizade ali, naquela noite ali de uma palestra. Saem e vão cada um para suas casas. Bom, a partir do dia seguinte, você está indo para a escola e você passa por aquela pessoa e você olha, percebe e cumprimenta. Oi, tudo bom? Como vai você? E você vai embora. Ela responde e você vai para a escola. No dia seguinte, de novo, mesmo horário, você passa, olha e diz: Oi, tudo bem? Como é que você está? No terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto, um belo dia vocês se encontram para parar, para conversar um pouco. E você vai dizer: caramba, depois que eu te conheci lá na palestra, eu agora te encontro todo dia. E ela provavelmente vai dizer: não, eu passo aqui todo santo dia, bem antes da gente se conhecer, nesse mesmo horário.
Qual é a diferença disso? É que antes de conhecê-la, você não a percebia, porque ela não importava. Era como se ela não existisse. De fato, ela não existia para você. Então, o que é que Berkeley está querendo nos dizer? Berkeley está dizendo que a gente só é quando percebe e é percebido. Que fora dessa lógica, ela não existe. Mas olha a importância da gente levar em consideração um conceitozinho simples que eu estou enfatizando nas falas anteriores. Subjetividade. Que subjetividade é essa? Essa subjetividade é exatamente a necessidade de. Então perceba que quando a gente fala de subjetividade, é o que de certa forma representa sob o meu ponto de vista. Então, quando eu digo, por exemplo, está frio para mim. Quando uma pessoa diz está quente para ela. Talvez não esteja quente para mim. Então, Berkeley vai tentar colocar para a gente que se a gente percebe essa realidade ou percebe essa matéria, essa ideia dentro de um determinado contexto, essa percepção é subjetiva. E, sendo subjetiva, ela não oferece uma verdade objetiva, ou seja, uma verdade que dê conta de todas as pessoas. Então, o que é que ele está querendo dizer? Eu vou tentar simplificar nesse aspecto. Ele está querendo dizer que, vou permanecer no exemplo do frio e do quente, que quando eu digo está frio, é uma verdade subjetiva. Por quê? Porque está frio para mim. Para que isso fosse uma verdade objetiva, eu precisaria necessariamente estar frio para todo mundo. E como a percepção da realidade não é feita de maneira homogênea, igual por todos, então essa percepção ela não oferece uma verdade objetiva, uma verdade generalizada, uma ideia geral. Eu acho que ficou mais fácil de compreender. Tá tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo tópico. Os sentidos percebem apenas as qualidades subjetivas. Isso eu já mostrei, inclusive, lá atrás. Vou só reforçar. Assim, enquanto a árvore é percebida, ela existe. No momento em que saímos de perto dela ou fechamos os olhos, ela não existirá mais. Olha que coisa interessante. Aqui se configura um problema. Por que se configura um problema? Berkeley está dizendo que o fato de perceber que as coisas existem garantem a existência daquela coisa. E aí vocês poderiam estar se perguntando o seguinte: então, todas as vezes em que eu me retiro de um ambiente, tudo que está naquele ambiente desaparece. No momento em que eu volto, aquelas coisas reaparecem. Bom, a princípio seria isso. E se a gente trouxesse isso para uma realidade prática e não apenas para as reflexões, isso pareceria absurdo. Mas é exatamente nesse momento que Berkeley lança a mão da figura de Deus. E é exatamente esse lançar mão da figura de Deus que garante a teoria de Berkeley uma continuidade. Por quê? Porque o caminho oferecido por ele como solução para esse problema, de que no momento em que a gente não percebe as coisas, elas desaparecem, a figura de Deus resolve essa questão. Eu vou mostrar como. Vamos para o próximo slide. E aí vocês vão compreender o que eu estou falando. Ele vai dizer o seguinte, olha, no primeiro tópico.
Perceber as coisas não nos dá acesso às suas qualidades objetivas, que foi o que eu estava dizendo antes, pois não somos capazes de saber se as coisas estão realmente presentes. Ou seja, o que é frio para mim aqui em Caetité, que já é uma cidade fria, se compararmos, por exemplo, com o Recôncavo, lá da Bahia, tudo bem, é frio. Mas se compararmos, por exemplo, com o inverno no Polo Norte, aqui está quente. Então percebam que eu não tenho como acessar essas qualidades objetivas, como eu havia dito para vocês antes. Então, Berkeley vai fazer o seguinte, olha, o pensamento dele apresenta essa dificuldade. Bom, se a árvore vai continuar existindo se ninguém estiver observando, se a gente pegar só a teoria dele, sem a ideia da percepção de Deus, sim, a árvore vai deixar de existir no momento em que não tiver ninguém percebendo. Só que aí ele vai além, e aqui é a grande sacada de Berkeley. Por quê? Primeiro ponto, a árvore desapareceria se ninguém estivesse percebendo. Um primeiro ponto, ele vai dizer que sempre vai existir alguém percebendo a árvore. Mas a sacada mais interessante da filosofia de Berkeley é que ele diz que o mundo inteiro, olha a genialidade, o mundo inteiro, ele existe como fruto da percepção de Deus. Então, Deus, na condição de onisciente, onipresente e onipotente, percebe toda a realidade que existe. E percebendo, óbvio, essa realidade toda, o tempo todo, então o que nós acessamos é a permanência das coisas em função da percepção de Deus. Viu como Berkeley resolveu, de certa forma, essa problemática de que as coisas só existem a partir da nossa percepção? Quando ele inseriu Deus no contexto da discussão que ele propunha, ele acaba, de certa forma, resolvendo essa questão. Tá claro? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Se houver, lembra, anota no caderno e na próxima aula a gente vai fazer uma live só para tirar as dúvidas de todos os conteúdos que vocês estiverem com dúvida. Se não, a gente se vê em breve. Eu vou anexar a essa aula, o material, os slides utilizados nela. Beleza? Até mais. Forte abraço.